Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula da disciplina Saúde, Segurança e Ergonomia do Trabalho, iremos falar sobre o tema Primeiros Socorros. Antes de darmos início ao conteúdo propriamente dito, gostaria de apresentar aqui algumas situações em que faz-se necessário a aplicação dos primeiros socorros, mas que é interessante sabermos a maneira correta de fazermos os mesmos, para não vir a agravar mais ainda a situação da vítima. Então, atenção aqui para algumas situações e o que se deve fazer, o que não deve fazer para cada uma delas. No caso de intoxicação, devido à ingestão de alguma substância que o organismo não aceitou bem, o que não deve fazer nesse caso, consumir outros produtos, né? Mais comum aí que as pessoas costumam fazer é o leite ou qualquer outro líquido, porque pode provocar, né, o agravamento aí da situação. O que se deve fazer mais adequado? Procurar ajuda médica para ser examinado e o médico tomar as providências devidas, né, as providências mais adequadas. No caso de queimaduras, não se deve jamais colocar creme dental sobre a mesma, né, sobre as mesmas. Não é o ideal fazer isso. O que se deve fazer nesse caso? Lavar o local que sofreu a queimadura em água corrente. Acidente de carro, o que se não deve fazer? Ajudar a vítima a tentar retirar das ferragens do local do transporte, né, no caso aí do carro que foi acidentado, porque isso pode prejudicar ainda mais a situação da vítima. O que deve ser feito, mais correto, é ligar, pedir ajuda, né, na emergência aí, né, o atendimento médico o mais rápido possível. Parada cardíaca, o que não deve fazer a massagem cardiorrespiratória juntamente com a respiração boca a boca, né, porque vai prejudicar o pulmão aí, que é o que se deve manter ativo. Deve ser feito, né, no caso aí, na presença de duas pessoas realizando os primeiros socorros, fazer a massagem cardiorrespiratória, enquanto a outra pessoa liga para o atendimento médico, né, para socorrer a vítima. No caso de picada de animais, o local onde aconteceu, né, a picada jamais deve ser colocado virado para cima, né? Por quê? Porque no caso de animais venenosos, né, o veneno vai ser transportado aí, né, na corrente sanguínea do indivíduo, provocando aí sérios problemas. O ideal é colocar a vítima deitado e a parte a qual sofreu a picada do animal ficar sempre na posição para baixo, né, para que o veneno, se for o caso do animal, fique somente naquela região e de fácil retirada depois do atendimento realizado. E o que são os primeiros socorros, né, os quais devem ser realizados aí em algumas dessas situações que mostrei para vocês. Os primeiros socorros é o cuidado imediato a alguém ferido ou doente. Então é o primeiro cuidado que alguém que sofreu um acidente ou alguém que está doente vai receber. Com a finalidade de quê? Por que aplicar os primeiros socorros? Preservar a vida. Muitas vezes a vítima é salva mesmo, literalmente, a sua vida por conta dos primeiros socorros que foi
aplicado. Outra finalidade da aplicação dos primeiros socorros: promover a recuperação, é o objetivo, para que a vítima se recupere bem e, né, volte à sua vida aí normal, e prevenir que o caso piore. Às vezes está numa situação muito grave e aí com a aplicação dos primeiros socorros até o socorro chegar, né, o atendimento médico especializado, faz com que esse caso venha a piorar e também contribui na manutenção da vida e na recuperação da vítima bastante. E em caso, né, da pessoa estar lá, né, no momento em que uma outra pessoa está doente ou sofrer algum tipo de acidente, o que se deve fazer no atendimento, na aplicação dos primeiros socorros? Que medidas são essas super importantes? Primeiro, saber o que aconteceu, né? Se for um acidente, se é um caso de doença, levantar os fatos para saber o que realmente aconteceu, até para poder passar informação para, né, o atendimento médico especializado. Quando chegar, vai procurar saber também. Procurar manter a vítima sempre calma, né, sempre na posição que ela estiver, nada de movimentos bruscos, manter sempre a vítima na mais calma possível. Evitar comentários e aglomeração, né? As pessoas costumam já fazer os comentários, às vezes saem as conversas todas distorcidas. A questão da aglomeração também prejudica bastante para quem está lá fazendo os primeiros socorros e o atendimento à vítima, né? Então, procurar evitar o máximo possível essa situação. Se identificar que a situação está muito crítica, que os primeiros socorros não foi suficiente para ajudar a vítima do acidente ou da doença acometida, providenciar socorro, né? Ligar para o atendimento médico especializado, seja na situação que for, é o melhor caminho que há. E preparar para o transporte, se for possível, dependendo da situação, improvisar uma maca, né, ali na hora, e levar a vítima, né, transportar a vítima aí para o pronto-socorro, para o atendimento especializado. Se for o caso de demorar muito, mas sempre fazer esse transporte de maneira adequada. Um cuidado muito grande para quem aplica, pratica os primeiros socorros. Normalmente essa pessoa que está presente no momento do acidente ou que presenciou a doença de alguma pessoa, normalmente essas pessoas devem lembrar que não são profissionais específicos, né, para atendimento de vítimas de acidentes. Somente está lá para fazer os primeiros socorros, para que dê tempo suficiente para a chegada do socorro, né, das pessoas que lidam diretamente com essas situações, né, certo? Então, limitar-se, né, não querer resolver as coisas de imediato, porque normalmente, né, nós não temos esse papel profissional de resgate. Às vezes vai querer ajudar e acaba aqui piorando a situação. Dentro dos primeiros socorros, né, quando se realiza esse ato, existem os sinais vitais. O que são os sinais vitais? São os sinais os quais vão estabelecer o estado a qual a pessoa, a vítima, está naquele momento. Então, a partir desses sinais vitais, vai dar um diagnóstico, né, assim, superficial, não tão aprofundado, do estado em que a vítima se encontra. E que sinais são esses que quem está praticando os primeiros socorros deve sempre observar? São 4 deles principais: a temperatura do corpo da vítima,
a pulsação, né, verificar o pulso da vítima, verificar a pressão arterial que está relacionada com a pulsação e verificar se a vítima está respirando, né, de maneira mais forte, de maneira mais lenta, sempre fazer esse diagnóstico, né? Isso para quem está fazendo os sinais vitais. Aliás, desculpa, quem está praticando os primeiros socorros deve observar os sinais vitais da vítima para saber em que estado ela se encontra. Falando de cada um desses sinais vitais, primeiro a temperatura do corpo, que varia aí de 35,9 a 37,2, normalmente, né, a temperatura média normal do nosso corpo é essa. E é uma avaliação que se deve ser feita para identificar o estado de uma pessoa, né? Por quê? Porque dependendo aí da situação, em algumas emergências, a temperatura oscila bastante, ou aumenta ou diminui, dependendo aí do estado da pessoa. Então é um sinal que se deve observar sempre, né? Observar, sentir a temperatura corpórea da vítima do acidente, né? Na aplicação dos primeiros socorros. E aqui são a tabela, né, para entender melhor a questão da variação da temperatura do nosso corpo. E aí, de acordo com os valores, né, o ideal está sempre abaixo dos 37 graus, porque acima dos 37 já entra no estado febril, febre, e aí pode provocar sérios problemas à saúde do indivíduo, né, no caso aí da vítima. Então manter sempre essa temperatura, tentar manter o máximo possível e ficar alerta quando aumentar, passar aqui dos 37 graus. O segundo sinal vital é o pulso, né? É uma onda de extensão de uma artéria transmitida pela pressão. Então a pulsação está relacionada diretamente com o funcionamento do coração, né, da circulação sanguínea, dos batimentos cardíacos. E aí é um parâmetro também muito utilizado, dos 4 sinais é o mais utilizado, né? A verificação do pulso da vítima para saber o real estado da mesma. A pulsação, né, tem relação direta com o primeiro sinal vital que eu mostrei para vocês, que é a temperatura. E que relação é essa, né? Na verdade, estou fazendo a perguntinha aqui e já estou respondendo. Sim, existe sim uma relação entre a temperatura do corpo e a frequência do pulso, por incrível que pareça. E que relação é essa? É bem simples, pessoal. Quando a temperatura do nosso corpo, cada vez que aumentar 1 grau, significa que, se verificarmos a pulsação, foi aumentada em 10 pulsações, né? Verificarmos o pulso da vítima. Então, por exemplo, se a temperatura do corpo da vítima está em 36 graus e os batimentos, né, do pulso lá, ao verificar, está, por exemplo, em 60, né, batimentos por minuto, né, no caso do pulso, significa que, se a temperatura aumentar em 1 grau, ou seja, sair de 36 e for para 37, vai aumentar em 10 pulsações. Então, se estava em 36, foi para 37, e se estava em 60, consequentemente vai para 70 pulsações. Então essa é a relação que existe entre a temperatura do corpo e a frequência do pulso. A cada aumento de 1 grau de temperatura do corpo, aumenta-se 10 pulsações, né? No caso aqui da verificação do nosso pulso, né? Do pulso da vítima. E aqui os batimentos por minuto, né? O BPM, né? De acordo aqui com a faixa etária, vai variar aqui de 60 a 160, né? Então sempre manter aí na média adequada, né? E muitos fatores influenciam na pulsação, nos batimentos aí aumentar ou diminuir, né? E um dos fatores é a faixa etária, né? A idade do indivíduo. O terceiro sinal vital é a respiração, uma das funções essenciais à vida, né? Logo no primeiro socorro já dá para
já dá para ter uma ideia, desculpa, de como a vítima se encontra, né, através da respiração. E aí normalmente já dá um diagnóstico, né, faz uma avaliação em cima de como o estado de respiração que a vítima se encontra, né? É através dela que o corpo promove o suprimento de oxigênio necessário ao organismo. Então, se a pessoa não está respirando, então significa que ela já não está mais com vida. E aí pode estar uma respiração mais ofegante, uma respiração mais lenta. E aí é importante sempre observar esse sinal vital. E essa respiração normalmente está ligada ao sistema nervoso, né? Então, quanto mais ativo o sistema nervoso, mais forte, mais acelerado torna-se a respiração. E o quarto e último sinal vital que se deve observar no atendimento dos primeiros socorros, né, é a pressão arterial. Normalmente se utiliza um aparelho para fazer isso, mas dá para medir a pressão arterial também, né? Na verdade, para verificar como está a pressão arterial através do pulso, né? Do coração, dos batimentos também se deve ouvir. Depende da força de contração do coração, do sistema arterial, da quantidade de sangue, né? Quando a pressão arterial está no estado alto, né, está com valor muito alto, diz que a vítima apresenta a doença chamada hipertensão. Quando a pressão arterial está baixa, normalmente a média, né, o valor ideal é 12/8, é assim que se lê a pressão arterial de um indivíduo, né? A pressão arterial alta e a pressão arterial, né, o valor mínimo e o valor máximo. Então 12/8 é o ideal. Quando está acima, diz que está hipertenso, né? Quando está abaixo desse valor, diz que está com hipotensão. E aqui as condições que fazem com que a pressão arterial diminua ou aumente, né? Diminuição da pressão, menstruação, gestação, sono, repouso, hemorragia grave, anemia grave. Já o que aumenta a digestão, excitação emocional, convulsões, arteriosclerose. Então, dependendo aí da situação da vítima, né, a qual está passando pelos primeiros socorros, vai aumentar ou diminuir a pressão arterial e pode causar sérios problemas para a saúde. O objetivo geral dos primeiros socorros: desenvolver competências para prestar auxílio imediato a vítimas de acidentes e mal súbitos, né, que são as doenças, mantendo-a com vida até a chegada do auxílio competente, reduzindo complicações por atendimentos totalmente conscientes. Às vezes a pessoa quer aplicar os primeiros socorros, quer na hora do desespero, né? Até que é compreensível, mas evitar o máximo possível fazer o papel de profissionais capacitados, né, que existe para nos auxiliar, né? Buscar fazer os primeiros socorros, mas sempre buscar o auxílio aí competente das autoridades, né, dos profissionais qualificados para esse fim. Ao se realizar os primeiros socorros, pode-se fazer o que nós chamamos ABC da vida, que é o atendimento do acidentado. E como fazer esse atendimento dependendo da situação, dependendo do acidente a qual a vítima sofreu. ABC da vida, né, porque são as letrinhas lá do alfabeto. A letra A, que é referente ao ar, né, então dependendo do acidente, aí, por exemplo, afogamento, né, faz a desobstrução das vias aéreas, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade de respirar e aí faz lá o movimento para desobstruir as vias aéreas, né? O nariz, né, por onde respira. O B do ABC da vida é a boca, e aí a parte também né, normalmente em afogamento, a pessoa ficou lá, né, engolindo água, e aí está lá com dificuldade de respirar, e aí faz a respiração boca a boca, né, para fazer com que a vítima volte a respirar, né, e retirar um pouco de água dos pulmões. O C de coração
no caso aí de um infarto, né, de um desmaio, fazer a massagem cardiorrespiratória, né, pressionando lá o peito, né, com as duas palmas da mão, com as duas mãos, né, usando as palmas. O D, os distúrbios neurológicos, que seria verificar se a vítima vê, ouve ou fala, né, então fazer o testezinho lá na hora, durante o atendimento dos primeiros socorros. E o E, né, para completar o ABC da vida, a exposição da vítima. Verificar se a vítima necessita ser removido, necessita ser coberta, né, com algum cobertor que tem ali naquele momento, né, ou cobrir, protegendo do sol, né, dependendo aí do tipo de acidente, e outros cuidados, né. Então, verificar a necessidade de melhorar a exposição da vítima depois do acidente ocorrido. Isso só a título de conhecimento, né, para vocês terem ideia aí que pode acontecer, né, ninguém está livre disso. Dependendo do acidente, procurar saber a maneira correta o qual deve se realizar os primeiros socorros, né, para que venha a melhorar, venha a auxiliar na melhoria da vítima e não piorar a situação em que ela se encontra. Então, dependendo do tipo de acidente, fazer sempre o procedimento mais correto possível. E que acidentes são esses passíveis de aplicar os primeiros socorros: parada cardíaca, parada respiratória, choque elétrico, desmaios, hemorragias, lesões nos ossos, articulações, ferimentos, queimaduras, picadas de animais, intoxicações, afogamento, engasgo, convulsões e incêndio. Então, dependendo do tipo de acidente, né, sempre, né, estudar, saber fazer aí a maneira correta de prestar os primeiros socorros, esperando aí o atendimento dos profissionais qualificados, né, para que tudo dê certo, que se salve aí a vida das pessoas, né, do acidentado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, gostado, e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a todos.